Yes, baby. Ok. Então, tá gravando aí. Vocês estão acompanhando a minha tela. Voltamos, né? Aquele sistema online. Espero que só para essa semana. A gente voltar a ter o contato na sala. Tava tão bom, né? Mas também tá tão perigoso, né, gente? Então, a gente vai ficar essa semaninha aí afastado. Vamos ver se tudo melhorar. A gente já volta na próxima. E eu vou dar continuidade aqui, ó. Capítulo 6. Opa, passei sem querer. Capítulo 6 ali para vocês, ó. Processo de ocupação populacional da Ásia e da Oceania. Então, nós vamos falar aí das regiões mais antigas com população do globo terrestre. Tudo começa Professor, aqui. Oi, querida. você não vai colocar o capítulo 5 lá no grupo, os slides? Vou. É que não chegou lá. Eu vou encaminhar ele para o Rodrigo. Aí o Rodrigo vai mandar para vocês, porque eu não tenho acesso ao capítulo 5, tá? Aí Beleza, então. eu vou mandar para ele, aí ele encaminha para vocês, tá bom? Aí vocês pegam lá e tem o acesso a ele, tá? Mas fica tranquilo, vou mandar. E assim que eu terminar esses 6 aqui, também vou mandar. Vocês vão ter todos os materiais. E se eu esquecer, vocês me cobram. Pode cobrar. Bom, então o processo de ocupação populacional da Ásia e da Oceania, como eu disse para vocês, aí nessas áreas aqui, Ásia, Oceania, nós temos as antigas civilizações, né? Por exemplo, na Ásia nós temos a civilização chinesa, indiana, tá? Na Oceania, os aborígenes, os maores, que são povos nativos originários dessas áreas. Então, outros povos migraram para essas regiões, povos que vinham do continente africano, chegaram nessas áreas e passaram a ocupar essas áreas. E ali começaram a surgir as primeiras civilizações primitivas. Alguns povos se desenvolveram, outros povos não. Como é o caso, por exemplo, da China e da Índia. Ali nós sabemos que os povos primitivos se desenvolveram, né? Se tornaram sociedades sedentárias. Eu pergunto, o que é uma sociedade sedentária? Essa mesmo, do cidadão instalado, fixo, né? Habitando um lugar só, desenvolvendo ali suas atividades, como aconteceu na China e na Índia, que era o local de busca por especiarias, né? Por parte dos portugueses, como vocês lembram lá no período das grandes navegações, e antecedendo o período das grandes navegações, era também o caminho da Rota da Seda, que os europeus faziam por via terrestre. Isso é muito importante também que a gente sempre lembre. Tá? Então, lá, ocupação humana na Ásia e na Oceania. Vamos falar dessa ocupação humana aí. Belezinha? Deixa eu só jogar aqui para o cantinho. Olha lá. Nós temos aqui os mais antigos núcleos de ocupação humana nessas duas regiões. E aí nós temos 3 localizações aqui principais. Tá? A China Oriental, que vai pegar o rio Huanghe azul e Yangtze amarelo, que a gente já falou esse ano desses rios, que são os importantes rios. Né? A planície Indo-Gangética, é assim mesmo que fala, Indo-Gangética. Aí pega rios Indo, Ganges e Brahmaputra, que também já falamos esse ano. São os 3 grandes rios que cortam ali as planícies indianas. Né? E lá da Mesopotâmia, a crescente fértil, que eu vou mostrar depois, que fica lá no Oriente Médio, pega a região do Iraque, Turquia, ali aquela área. Deixa eu só aceitar a galera aqui, pronto, já aceitei. Tá? Bom, esses rios aqui, nós já falamos esse ano. E eu já disse para vocês, as sociedades primitivas, todas elas, costumam se desenvolver ali às margens dos rios. Tá? Por quê? Fica muito mais fácil o acesso a abastecimento de água, né? A canalização da água para as práticas sedentárias, ou seja, de agricultura, como aconteceu, por exemplo, no Nilo, no Egito, aconteceu também aí na Ásia. Então, você vai lá e capitaliza essa água para você poder produzir no campo. E principalmente para a navegação, já que a gente está falando de áreas de planícies, todos esses rios são rios navegáveis, rios de planícies. Belezinha? Então, esses aqui da China são rios de planícies. Esses 3 aqui, tá? Da Índia, são rios de planície. E essa região aqui da crescente fértil, da Mesopotâmia, nós temos
o rio Tigre e o rio Eufrates, né, que fazem parte dessa parte da planície da Mesopotâmia, que também contribuiu para o desenvolvimento de atividades ali nessa área, principalmente do desenvolvimento das sociedades nessa região, né, que a gente já falou esse ano também. Lembra que o Oriente Médio ele é escasso em recursos hídricos, né? Ou seja, falta rios para eles nessa região. Porém, os rios que cortam ali são bem aproveitados. Tá? Por exemplo, a gente tem o rio Tigre e o Eufrates que nasce lá na Turquia e que vão descer ali pela Síria e Iraque, né, até desaguarem. E nós temos o rio Jordão, que tem as nascentes nas colinas de Golã, uma região dominada por Israel, então também controla ali as nascentes. Então essas áreas aqui são as principais áreas de desenvolvimento ali humano. Tá? Essa aqui ainda, por último, as grandes sociedades, e ainda tem um sistema árido, semiárido, né? A planície chinesa também tem a proximidade ali com o deserto de Gobi, que a gente viu no conteúdo passado, que eu falei mais de regiões fitogeográficas com vocês, lembra? Vegetação e clima. Pois é, agora a gente vai rever aqui algumas coisas. Falando, é claro, do desenvolvimento dos homens, né, nessas áreas. Tá? Ó, as regiões mais favoráveis para a fixação humana no Oriente Médio, crescente fértil. Né? Essa região aqui, que pega ali a área do Iraque. Por quê? Porque ali a gente vai ter um arco que vai do Nilo, lá na África, até a região da Mesopotâmia. Então, vai pegar Rio Tigre e Eufrates. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para a gente entender aonde fica essa crescente fértil. Né? Então, vai passar ali, Palestina, que é a região onde hoje nós definimos como Israel. Tá? Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma coisa? Sim, estou gravando. Depois vocês vão poder pegar. Está gravando aqui. Tá? Aí lá no final da aula, eu paro a gravação, depois eu vou jogar o link para vocês lá no Sysframe para vocês poderem assistir novamente. Beleza? Quem ficar com alguma dúvida? Por nada. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda aí. Tá? Palestina, que onde hoje é Israel, né? Aqui. E Síria. Síria, região de conflito, né? Completou sexta-feira 10 anos de guerra na Síria. Também é uma região ali da presença aí desse arco, tá? Da crescente fértil, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E todas essas sociedades, todas elas são as primeiras, né, a se desenvolverem e praticando ali a fixação na terra. Por isso que essa região é o berço das sociedades sedentárias. Lembra que o sedentarismo tem a ver com fixação. Toda vez que eu falo de espaço geográfico, eu falo para vocês. O espaço geográfico ele tem uma mudança a partir do momento em que o homem se torna sedentário. Ou seja, a partir do momento em que o homem se torna fixo. Então, antes ele era nômade, ele vivia migrando. De repente, ele decide que o correto mesmo é a fixação. Quando ele passa a desenvolver ali as práticas agrícolas dele. Né? Aí ele fica fixo naquela área, tá? Fica instalado. Então, as práticas agrícolas, domesticação de animais, construção de habitações, confecção de vestimentas, tudo isso já marca o sedentarismo de uma sociedade. Então, quando o europeu alcançou a Ásia meridional e depois a Ásia central, meridional a Índia e central a China, que fazem até uma certa fronteira, essas sociedades já estavam instaladas, já tinham construído suas casas, já tinham vestimenta, já tinham idioma, já tinham bandeira, já tinham uma organização social instalada ali, prontinha, preparada. E o europeu utilizou desses artifícios para poder dominar, né? Invadir essas áreas, ocupar essas áreas. Tá? É importante que a gente fale sempre isso. Mesmo com eles, com todo esse desenvolvimento, o europeu vai acabar dominando essas áreas. Inclusive, por exemplo, a China já tinha desenvolvido bússola, já tinha desenvolvido pólvora, já tinha desenvolvido a seda, a porcelana, que eram artefatos ou mercadorias que os europeus adoravam.
e aí eles acabavam comprando, pegando esses produtos e revendendo na Europa. Até o momento, lá no século XIX, que eles entenderam que era necessário ocupar essas áreas. Primeiro que representavam grandes mercados consumidores e depois que também tinham muitas riquezas naturais, né? Muitos recursos naturais, tanto na Índia quanto na China. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto esse ano, de ocupação dessas áreas, ocupação do continente africano, ocupação da Ásia por parte dos europeus. Somente a partir da África, divisão do território entre todas essas potências. Beleza? Então, aqui, ó, berço das primeiras sociedades sedentárias tem a ver com a fixação no território. Ah, eu não sei o que é, anota. Sociedade sedentária é sociedade fixada. Sociedade que pratica prática agrícola, que pratica ou que já desenvolve ali um organismo, uma organização social, então já tem casinha, já tem uma vilinha, já tem ruazinha, já tinha um sistema montado antes da chegada do seu colonizador, no caso do europeu, né? A gente vai falar de colonização também mais para frente, tá? Aqui nós temos uma região de ocupação, e é justamente a área aí da crescente fértil também, o arco que a gente tinha falado, ó. Península da Anatólia, que é na Turquia, né? Olha os rios, Eufrates, né? Rio Jordão, tá? Ó, Eufrates aqui, né? Vai desaguar aqui no Golfo Pérsico, Tigre, tá? Aparecendo aqui também, Rio Jordão, estou circulando aí para vocês os rios, né? Essa é a área onde nós temos o desenvolvimento de atividades ligadas ao campo e também a área, essa região aqui, por isso que é um arco, ó, é a área onde nós temos o desenvolvimento social, as sociedades surgindo. É aí que elas vão ficar localizadas. Olha aqui, ó. Aqui também é uma outra grande área de desenvolvimento social. Tá? Beleza? E aí os períodos, né, que essas áreas foram ocupadas. Ó. Império Sumério, 2500 a.C., então eles ocuparam essa área aqui. Ó. Tá? Império Acádio, ocuparam essa outra região, ó, expandiram aqui, né, em 2100 a.C. Império Assírio, ó, pega do século 9 ao século 7 a.C., né, a ocupação deles, tá? E o Império Babilônico, no período ali no século 6 a.C., a ocupação deles aqui nessa região também. Uma região tomada por guerras, por conflitos, por invasões, até porque era uma área fértil, né, uma área de ocupação. Então, eram territórios bons para você desenvolver ali as atividades, desenvolver a sociedade. E as outras áreas? Áreas mais desérticas, como aqui, ó, né, o deserto arábico, né, áreas mais áridas ou semiáridas, essas áreas não eram tão ocupadas. Agora, essas áreas que tinham rios, que é onde as sociedades buscavam se desenvolver, é onde acumulavam-se as riquezas nesse período, essas áreas tinham invasões diretas. Né? Então, era um império tomando outro ali, constituindo um novo império. E lembrando que, por último, né, durante um longo período, toda essa região aqui foi dominada pelo Império Romano. Nós já falamos de Império Romano esse ano também. Né? Um império conquistador, que depois essa área foi substituída. O Império Romano perde força. Quem ganha força aqui nessa região é justamente o Império Turco-Otomano, que vai dominar isso aqui até o século XIX, depois da queda do Império Romano. Olha o Cáucaso aqui que a gente falou também, ó, região do Cáucaso, que separa a Europa da Ásia ou do Oriente Médio. Né? E aqui, esse lado aqui da Anatólia é a Turquia, né? Aqui na pontinha, se continuasse, estaria Istambul. Aqui a Península do Sinai, que também pertence ao Oriente Médio, né? E aqui nós temos o Canal de Suez, que foi construído pela Inglaterra para fazer o escoamento do petróleo extraído daqui para a Europa. Isso, claro, depois que o Império Turco-Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. Só esse trecho aqui já define muita coisa para a gente. Recursos hídricos, que são fundamentais para o desenvolvimento da vida, e que é algo que é escasso aqui no Oriente Médio, e a grande presença de recursos naturais, né? Principalmente
petróleo. Tá? Aqui, essa pontinha aqui, ó, é Israel. Não, Jerusalém, Jericó, né? Região ali de Israel. Hoje, né? Antiga Palestina. Nesse período aqui era constituída ali por hebreus e muçulmanos, né? E assim vai. Tá? Aqui, mais uma imagem da crescente fértil, da onde ela pega. Então, vai pegar lá do Rio Nilo, ó, Rio Nilo. Rio Nilo. Aí nós temos aqui a parte do Rio Jordão. Né? As colinas de Golã estão cortando aqui. Né? Aí nós temos, ó, Eufrates. Aí nós temos o Tigres. Dois grandes rios que vão surgir dessas nascentes aqui na Turquia, ó, vão cruzando. Ó. Olha o Eufrates, onde que ele vai desabar. Golfo Pérsico e o Tigres também. E essa região aqui do Iraque é a maior região do arco da crescente fértil, a região iraquiana. Tá? Então, é aqui que concentram a grande quantidade de rios do Oriente Médio. Aqui que a gente tem o desenvolvimento, o grande desenvolvimento também das sociedades. Né? Elas estão concentradas nessa região. Porque o restante fica de difícil ocupação, uma vez que a gente está falando de climas áridos e semiáridos. Então, a aridez ela também dificulta a ocupação. Assim como a gente foi falar de Sibéria. Lá no finalzinho desse material, eu vou falar da Sibéria. A Sibéria também. Você, mas a Sibéria não é árida, lá é fria e seca. Então, lá você tem um outro tipo de aridez. Aqui é uma aridez quente, lá é uma aridez fria. Também dificulta a ocupação humana naquela região. Sem falar que os rios ficam congelados boa parte do ano, né? Então, isso dificulta ainda mais. Tá? Então, essa crescente fértil, que a gente acabou de ver na imagem aqui, que eu rabisquei tudo. Deixa eu ver se tem até como eu apagar essa rabisqueira. Acho que não tem. Tá. Mas essa crescente fértil aqui, eu vou falar mais um pouquinho dela agora com vocês. Ó. Região localizada no Oriente Médio. É considerado o berço da civilização. Porque onde a gente tem aqueles rios e onde a gente tem aquela faixa verde é onde as sociedades antigas se desenvolveram. É claro que assim como o Oriente Médio, e assim como a Europa, e assim como a Oceania, e assim como o continente americano, né, essas populações, as primeiras populações migraram do continente africano. Então, uma parte foi para a Ásia, outra parte foi para a Europa, outra parte vai subir, vai embora lá para a Sibéria, lá para o Estreito de Bering, lá consegue atravessar e chegar no continente americano. Por isso que a gente vai ter nos nativos aí espalhados por todo o continente, ou por todos os continentes, melhor dizendo, né? Então, ó, civilizações mais antigas, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, que é o período ali. A gente tem uma noção de que o homem tem aí aproximadamente, o homem primitivo, né? Claro, o primeiro homem das duas patas, 200 mil anos, esse, com as características assim parecidas com as nossas, há aproximadamente 10 mil anos, né? E aí vem ele, nômade, caçador, pescador, então acabava numa área e ia migrando, por isso que ele vai indo para esses extremos que eu acabei de contar para vocês, por isso que o homem chega na Ásia, por isso que uma parte vai lá para a Europa, né? Por isso que uma parte vai lá para o Estreito de Bering, ainda no período em que nós tínhamos uma era ligada ao gelo, né? E aí chega no continente americano, e aí começa a ocupar aquelas áreas. Tá? Então, essa semana eu estava vendo uma reportagem de cientistas que afirmam que, ao mesmo tempo que a gente já tinha os nativos chegando aqui, que passaram pelo Estreito de Bering, japoneses, olha só, japoneses chegaram na parte oeste do continente americano, através do quê? De embarcações, navios. Então, eles atravessaram o Pacífico e chegaram no continente americano, cara. Por que isso? Porque encontraram artefatos que datam de um período muito remoto, aproximadamente 15 mil anos atrás, e que esses artefatos também foram encontrados na ilha de Hokkaido, no Japão. Olha só, enterrados aqui no continente americano. Então, os japoneses já tinham vindo para cá aproximadamente ali põe aí 10 mil anos atrás. Vieram também em busca
de alimentos. Então, o povo, o homem nômade, ele é o primeiro colonizador, por quê? Porque ele está sempre em busca de comida, né? Então, aquela área ficou escassa, ele migra para outra. Ficou escassa, vai migrando para outra, e assim ele vai, né? E assim ele vai. É o homem nômade aí que nós estamos falando, né? O homem primitivo, o homem caçador, pescador, coletor, né? Nessa região também, ó, aqui da Crescente Fértil, ali que a gente viu do Oriente Médio, é que nós vamos ter a Revolução Agrícola. Então, o sedentarismo ele começa aqui, né? Então, a prática agrícola ali, da agricultura nessas áreas, onde, é claro, nós estamos falando das margens dos rios. Então, margem do Rio Nilo, produção de trigo, né? Desenvolvimento da agricultura, sistema de irrigação, que vocês já aprenderam na história, os egípcios são os primeiros a fazerem uma espécie de canalização do Rio Nilo e puxar água para poder produzir, né? Revolução urbana. Assim, mas por que revolução urbana? As primeiras cidades, as primeiras sociedades antigas surgem também às margens desses rios, que é justamente os rios que estão dentro dessa crescente fértil, né? E elas só surgem porque eram as áreas mais férteis, ó, irrigadas pelos rios. Para você ter uma prática agrícola, você precisa de água. Olha a nossa região quando chega naquele período da estiagem, que é o meio do ano. A gente não tem chuva. Então, o que os produtores rurais fazem? Eles puxam um sistema de irrigação dos rios e mandam para o campo. E ali conseguem produzir, tornar mais produtiva a sua produção, é claro, né? Então, por isso que a gente tem a safra, entre safra, por isso que o Brasil é um dos maiores produtores rurais do planeta. E é por isso que a nossa economia ainda é mantida entre as maiores economias do planeta, por causa do agronegócio, que tem esse sistema de irrigação que não começou agora. Então, o sistema de irrigação começa lá atrás. É claro, nós usamos mais tecnologias hoje para poder captar essa água e para poder produzir, né, usando esse sistema de irrigação, tá? Então, vai pegar, ó, uma área lá do Golfo Pérsico até o Rio Nilo. Olha aqui. Rio Nilo faz o arco todo até o Golfo Pérsico. Essa área verde é a área da crescente fértil. É a área onde nós vamos ter aqui revoluções agrícolas e o surgimento das primeiras sociedades. A organização urbana das primeiras cidades, aquelas cidades que a gente pode identificar quando a gente vai ler um livro antigo, tipo o livro sagrado da nossa religião, ou quando você vai ler um Torá, ou que seja o Alcorão, né, que são livros antigos que datam de períodos remotos, mas o mais importante, eles relatam para a gente justamente essas áreas, né, essa área do Oriente Médio, por isso a importância. Não estou nem fazendo juízo aqui de religião, nada disso, mas é porque eles trazem ali para a gente elementos de a gente poder compreender como era o momento dessas civilizações, dessas sociedades, nesse período que a gente está falando aqui. Então, você tem Israel, né, ou Jerusalém, surgindo ali, próximo às margens do Rio Jordão, rio sagrado para as três grandes religiões. Ele está presente no está presente no livro de todas elas, né? Então, a gente tem ali as planícies desérticas, planícies onde tinham práticas agrícolas e onde tinha um pastoreio. Então, tudo isso vai sendo relatado nesses livros, né? Por isso que é importante que a gente faça a leitura, tá? A presença dos rios, ó, possibilitaram a agricultura e a sedentarização, ou seja, fixação. Uma vez praticada a agricultura, o pastoreio, e lá é muito comum o pastoreio do Oriente Médio, a gente ainda vai ver disso, pastoreio principalmente de ovinos e caprinos, principalmente os caprinos, né, ovelhas e cabras. Por isso que vem o termo pastor para a nossa religião depois, né? Então, o pastor é aquele que vai arrebanhando as ovelhas ali com ele, né, para que elas continuem, né, a segui-lo ali, ele vai arrebanhando essas ovelhas. Por isso que o termo pastor, pastoreio. Então, como é uma área mais árida, esse tipo de atividade dá muito certo lá, né? A produção de ovelha e de cabra. Tá? E trocas comerciais.
muitas sociedades comerciais surgiram às margens desses rios também, porque você criava portos, né? Esses portos serviam de escoamento para outras regiões, tá? Depois que a Europa começa a se desenvolver também, começa o comércio ali pelo Mediterrâneo, que era uma porta de entrada entre a Europa e o Oriente Médio, então trocas comerciais entre esses povos. Depois também trabalho escravo, né? Os impérios que vão surgindo, que a gente viu agora, que vão dominando, colonizando essas áreas, né? Invadindo essas regiões. Tá? Navegação. Lembra que eu falei com vocês de grandes navegações, quando a gente falou de Europa, eu disse que é uma grande contribuição dos povos árabes para as grandes navegações do século XV. Não disse que foram eles que praticaram, mas disse que eles contribuíram para o processo das grandes navegações, né? Que foi a grande fase do capitalismo comercial, 300 anos de navegações. Então, isso gera uma prática realizada nessa região, tá? Na região do Oriente Médio. Então, esses povos que se desenvolveram ali, depois acabaram sendo influenciados pela religião muçulmana, eles migram para a Europa. Vocês viram comigo já, do século VII, mais precisamente do século VII até o século XV, há uma presença muito grande de muçulmanos na Europa, principalmente em Portugal e Espanha, e eles acabam influenciando, né, nessas grandes navegações. Tá? Beleza? E aí acaba também que desenvolve esse sistema como nós conhecemos, que foi o capitalismo comercial. Tá? E os núcleos urbanos, né, ao longo do Rio Tigre e Eufrates também estão presentes. Istambul era uma porta de entrada entre Oriente Médio e continente europeu, era a passagem principal até chegar lá. A gente vai ver daqui a pouquinho a Rota da Seda, era uma das passagens, né? Então era muito importante, era uma rota de comércio, rotas comerciais. Tinham várias cidades comerciais. No Afeganistão, por exemplo, Cabul surge porque era uma cidade comercial. Então, das rotas, Cabul era uma cidade que representava muito ali para o comércio, era ponto de abastecimento e de comércio dessas civilizações mais antigas. Tá? Bom, no que se refere às grandes religiões, nós já falamos um pouquinho também esse ano, né? Nós temos aqui, ó, islamismo, sendo uma das principais religiões dessa área, se não a principal religião do Oriente Médio, né? Hoje uma das religiões mais praticadas, embora nós sabemos, eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom repetir, essa região do Oriente Médio, Jerusalém, ela acaba sendo sagrada para as três religiões monoteístas, porque existem elementos sagrados das três. Né? Por exemplo, tem o túmulo de Absalom, lá em Jerusalém, que é sagrado para os muçulmanos. O túmulo de Davi, que é sagrado para os judeus. Né? Aí nós temos lá a rota a rota do caminho de Cristo carregando a cruz, que é sagrado também, fora outros, né, outros monumentos que existem que acabam sendo sagrados para as três religiões. Tá? Mas a mais praticada nessa região do Oriente Médio é a religião islâmica, com toda certeza. Você tem vários povos árabes, muçulmanos ali, né? E você tem Israel, que é um povo judeu, e é um território teoricamente pequeno, apesar de ser uma potência bélica, econômica, né, do mundo todo. A gente viu, outro dia teve um grupo de políticos brasileiros que foi lá em Israel, né, discutir sobre um possível medicamento, né, para combater a doença. Então, Israel tem um avanço científico muito grande, até porque recebe uma quantia de dinheiro dos Estados Unidos anualmente, então pode investir nisso. Também tem um exército extremamente preparado. Todos os conflitos que tiveram entre muçulmanos, países muçulmanos, Israel, todos os conflitos Israel venceu. Nunca Israel perdeu um conflito sequer. Sempre ganhou todos. Derrotou todas as vezes os países ali
muçulmanos, que ela considerava como inimigos. Tá? Então, é uma potência de fato. Mas o islamismo é a religião que comanda essa região e é uma das religiões que mais crescem no mundo. Cresce mais que o cristianismo, por exemplo. Até porque o cristianismo ele mantém a população e há uma dissidência. Então, sempre tem uma troca. Então, tem uma parte da população católica que acaba virando protestante e assim vai. Tá? Vai pegar, ó, da Ásia, do Oriente Médio, então essa religião islâmica, ó, da Ásia Central, pega a Ásia Meridional e também vai pegar Sudeste Asiático. Por quê? Porque o Maomé, e eu acho que eu não falei de Oriente Médio ainda com vocês, mas a gente vai abordar mais isso, que tem mais a ver com religião e política. O Maomé, além de um líder religioso, né, ser o grande messias dos muçulmanos, ele também era um líder político e militar. Ele criou o exército muçulmano, que depois acabou sendo controlado por Osman I, e aí virou o Império Turco Otomano. Isso eu vou explicar mais para frente também para vocês. E esse império do Maomé, ele migrou para várias áreas dessa região. Então, tomou boa parte do sul da Europa, tomou ali o norte do continente africano, dominou o Oriente Médio, dominou a Ásia Central, a Ásia Meridional e Sudeste Asiático. É claro que na China, onde existiam ali uma cultura muito forte, não conseguiu influenciar tanto. Na Índia, onde tinha os hindus, também não conseguiu influenciar tanto, mas teve um racha. Uma parte da Índia ficou sendo muçulmana, que depois acabou dividindo, virou o Paquistão, né, que a gente já até comentou, que tem aquele conflito entre Paquistão e Índia pela faixa da Caxemira. Tá? E chegou lá no Sudeste Asiático. Por exemplo, a Indonésia, eu coloquei aqui para vocês, ó, concentra a maior população islâmica do mundo. Então, no mundo todo, você pega todos os países do Oriente Médio, que é onde eu falei que tem a maior concentração de muçulmanos. Você pega os países da Ásia Central, Ásia Meridional, não dá o total da população muçulmana que tem na Indonésia. Eles são muito fortes lá. É a principal religião praticada lá. Então, a maior população islâmica do mundo está concentrada aqui, no Sudeste Asiático. E ela surge no Oriente Médio. Para vocês entenderem como essa migração e essa interferência ela é tão forte. A migração e a interferência do exército criado ali atrás pelo Maomé para difundir as suas ideias, né? Difundir o seu pensamento, a sua doutrina, ou a doutrina de quem ele julgava que era o Deus sagrado, Alá, né? Pelo mundo. Tá? Então, ele vai espalhando essas ideias. Tá? E depois a gente pode citar também a migração desses povos muçulmanos, né, pelo mundo. Essa migração se dá por alguns motivos. Primeiro, pelo comércio, depois pela ocupação de áreas, como aconteceu do século VII ao século XV, depois uma diminuição. Aí vem as guerras, Primeira, Segunda Guerra. Primeira Guerra, essa região do Oriente Médio é devastado, o Sudeste Asiático é dominado, né? Mas pós-Segunda Guerra Mundial, os países, principalmente os europeus, precisavam de mão de obra, porque boa parte dos homens tinham morrido no conflito. Então, eles necessitavam de mão de obra. Da onde que vai vir essa mão de obra? Dos países em que os europeus colonizaram. Né? Então, vinha do Oriente Médio e vinha do continente africano. Foi um período em que a Europa gostava da entrada desses imigrantes, porque eles iriam contribuir para a reconstrução. Hoje, nós vemos um movimento contrário. Né? Os europeus querem a saída desses povos do território. Mas no passado, de alguma forma, esses povos... Bom dia, Manuzinha. Obrigado por ligar a câmera aí, minha querida. Esses povos, no passado, eles tiveram uma importância, né, muito grande, tá? Para desenvolvimento de práticas, como é o caso das grandes navegações, e também para a reconstrução do espaço físico, espaço econômico dos países que foram destruídos pela guerra. Né? Uma das consequências aqui, ó, perpetuação de conflitos.
os conflitos são muito importantes para a gente entender, né, esse contexto do Oriente Médio, da Ásia, tá? Conflitos, principalmente conflitos religiosos. Esse exemplo aqui a gente já está sabendo, ó, muçulmanos e hinduístas, né? E aí a Índia, ó, constitui o principal território não islâmico de toda essa religião, ali na região da Ásia Meridional, né? Pegando também já a ponta ali, já puxando para o Sudeste Asiático, sem falar que eles disputam um território. Disputam ali um território que é de muita importância para a Índia, mas é também de muita importância para o Paquistão, que é a região da Caxemira, que a gente já comentou esse ano. Quem não lembra, anota aí. Caxemira com X é uma área de conflito entre muçulmanos e hinduístas, pelo povo, né? pelo país ali, pela Índia. Então, Paquistão e Índia disputando essa área. E por que vira um conflito, uma tensão global? Porque os dois países, as duas potências, possuem bomba atômica, né? Ou bomba nuclear. Né? É importante que a gente fale sempre isso. Por isso que vira uma tensão global. Então, a qualquer momento, você pode ter um país ali estranhando o outro e soltando uma bombinha. Né? Os principais conflitos aqui, ó, antigos da Ásia. Então, nós temos muçulmanos e hinduístas nessa região da Índia, que depois de 47, depois da independência indiana, virou Índia e Paquistão. Né? Antes era só Índia. Tá? Conseguiram a separação. Conflito religioso. Tá? Aí nós temos, ó, chineses e japoneses. Vou falar desse conflito aqui com vocês também. Conflito histórico. O Japão, um país expansionista, principalmente depois de Meiji ou Matsuhito, né, o imperador da modernização do Japão. Então, a busca ali por novos territórios acabou colonizando algumas áreas da China, inclusive na Segunda Guerra Mundial, depois da sua morte. Então, ele morre em 1912. Depois disso, o Japão continua sendo um país conquistador, expansionista, né? Então, aqui o conflito cultural e econômico entre os dois países. Hoje, esse econômico, o Japão, que durante muito tempo relutou, foi superado pela China, né? O Japão hoje é a terceira maior economia mundial, eu contei para vocês outro dia sobre a tabelinha, e foi ultrapassado justamente pela China. Nós temos chineses e tibetanos. Conflito também, ó, territorial e cultural. Desde quando esse conflito? Desde a tomada, tá? Desde a tomada ali do território do Tibete por parte dos chineses na Revolução de Mao Tse-tung. Gente, falta um minutinho para acabar minha aula, agora é 11h09. Tá? Aula que vem eu retomo daqui com vocês, beleza? A gente retoma daqui. Eu vou parar.